muito boa noite para você. Mãe de criança que corre risco de perder a vida faz apelo para conseguir UTI pediátrico. O Hospital Regional não possui unidade de tratamento intensivo pediátrica. Na edição de hoje a gente vai mostrar também. Bombeiros resgatam animal atropelado na Avenida JK. Encontro entre secretarias de cultura discute demandas regionais. Vacinação contra monkeypox deve ter início ainda este mês. Futebol. Atlético consegue empate na Colômbia pela Libertadores e decidirá a classificação em casa. A preparação do Cruzeiro para a semifinal contra o América no sábado. Patos de Minas tem mais de 1.300 casos notificados de dengue. No Dia Mundial do Rim, a importância da prevenção e tratamento das doenças renais. Mesmo com disponibilidade, continua baixa a procura por vacina contra o HPV. Após longa espera e reclamações, começam as obras de pavimentação da estrada de acesso ao distrito de Alagoas. Câmara discute projeto que modifica código de posturas do município de Patos de Minas e a obrigatoriedade da caderneta de vacinação para matrículas escolares. Estas e outras notícias a partir de agora no NTV News. Mais um animal silvestre precisou ser resgatado em Patos de Minas pelo Corpo de Bombeiros. Os militares foram acionados para socorrer um macaco-prego que tinha sido atropelado na Avenida JK, local com uma grande movimentação de veículos. O animalzinho apresentava escoriações na cabeça e dificuldades para andar. A equipe de resgate fez o encaminhamento para o Centro de Tratamento e Recolhimento de Animais Silvestres, o CETRAS, onde ele ficou sob os cuidados da equipe de plantão. A vacina contra a monkeypox deve começar a ser distribuída pelo Ministério da Saúde. A Receita Federal liberou hoje o programa gerador do Imposto de Renda. E safra de grãos tem previsão para acima de 309 milhões de toneladas. E estes são os destaques do nosso Giro de Notícias. Apesar de ainda não ter uma data definida, a vacinação contra a monkeypox ou varíola dos macacos deve ter início ainda este mês. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir 47 mil doses da vacina contra a doença aos estados. De acordo com a pasta, na primeira fase terão prioridade pessoas com maior risco de evolução para formas graves, como os portadores do vírus da AIDS e os profissionais de laboratórios. O sexto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgado nesta quinta-feira, diz que a produção nacional de grãos na safra 2022-2023 pode alcançar 309,9 milhões de toneladas. Quase metade desse volume vem das lavouras de soja, representando uma colheita em torno de 151,4 milhões de toneladas. O volume representa um aumento 20,6 acima do registrado no período anterior, indicando recuperação na produtividade das lavouras que foram atingidas pelas condições climáticas adversas no período de 2021 a 2022. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o programa gerador da declaração do imposto de renda deste ano. A medida acontece uma semana antes do previsto. Originalmente, a liberação seria em 15 de março, primeiro dia da entrega das declarações. O órgão informou que o objetivo é evitar congestionamentos que costumam ocorrer no início das entregas, quando todo mundo baixa o programa ao mesmo tempo. O programa pode ser baixado no site da Receita, pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte ou ainda pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Um encontro entre secretarias de Cultura, Turismo e Educação com representantes do governo do estado, realizado nesta quinta-feira em Patos de Minas, discutiu demandas locais. O evento foi realizado na manhã desta quinta-feira e reuniu secretarias municipais de Cultura, Educação e Turismo de cidades da região do Alto Paranaíba, além de outras autoridades do estado. O objetivo foi apresentar as dores de cada município da região do Alto Paranaíba nas áreas de educação, cultura e turismo. Nós trouxemos um seminário basicamente muito técnico com os nossos gestores que atuam na prática, no dia a dia, com essas questões de educação, cultura, turismo, e nós temos algumas dificuldades. Há uma descentralização, há um olhar diferenciado do governo do estado para os municípios do interior de Minas, e isso nada mais prova, essa ideia de descentralização de algumas situações que eram basicamente monitoradas e
ocorriam mais somente na região metropolitana, trazer para o interior. E aí, esse seminário é justamente para isso, para que os nossos gestores conversem com os técnicos do governo do estado, levem as dificuldades, levem os dilemas, levem as ideias, o que eles têm para melhorar e abrir esse diálogo com o governo do estado, para que a gente traga melhorias, traga investimentos também. Um seminário também foi preparado para abordar questões mais técnicas de cada área. Uma das palestras foi com a Ariane Ribeiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais. Vim falar aqui sobre cultura, sobre aplicação, principalmente aí da lei emergencial Paulo Gustavo, a sua aplicação, como está hoje junto com o Ministério da Cultura, a regulamentação. Então, assim, detalhes, para que a região consiga, de fato, implementar essa lei que é tão importante para o desenvolvimento cultural. Discutir temas culturais, como leis, ajudam no fomento à cultura, responsável também por alavancar a economia, o setor de turismo e até a educação. A economia criativa, o desenvolvimento econômico da cidade. Então é mostrar um pouco como a cultura ela pode ser essa mola propulsora aí da economia. A seguir aqui no News, vamos falar de futebol, a preparação do Cruzeiro para a semifinal do Mineiro contra o América. E o Atlético conseguiu o empate na Colômbia pela Libertadores e decidirá a classificação em casa. Vamos mudar de assunto, porque na reunião ordinária da Câmara, realizada nesta quinta-feira, está sendo realizada ainda nesta quinta-feira, em Patos de Minas foi levado ao plenário o projeto de lei que dispõe da obrigatoriedade de realizar sessões de cinema adaptadas a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. A repórter Paula Mota acompanha a sessão. Um projeto que também foi colocado em discussão nesta quinta-feira na reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas foi o de número 5636, de autoria do vereador José Eustáquio, que dispõe da obrigatoriedade de realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com TEA, que é o transtorno espectro autista, e para as famílias dessas pessoas. A justificativa do vereador é que essas famílias elas têm aí uma dificuldade, um desafio grande em cuidar dessas pessoas e de incluí-las em convívio social com outras pessoas, com outros ambientes que não seja o de dentro de casa ou da escola onde elas estão inseridas. Então o projeto aborda justamente essa questão de levá-las para o convívio social, integrar melhor as famílias. Já foi colocado em votação em primeiro turno, aprovado por 16 votos e colocado também em votação para quebra de interstício, que é quando o projeto ele é autorizado ali a ser votado no mesmo dia para o segundo turno. Até o momento não houve a votação, mas a gente conta para você de casa assim que a votação for realizada e a gente obtiver um resultado. A repórter Paula Mota volta ainda nessa nossa edição, falando mais dessa sessão legislativa que ela está acompanhando na Câmara Municipal de Patos de Minas. A gente faz um rápido intervalo e na sequência você vai ver que no Dia Mundial do Rim, a importância da prevenção e tratamento das doenças renais. Mesmo com disponibilidade, continua baixa a procura por vacina contra o HPV. E Patos de Minas tem mais de 1.300 casos notificados de dengue. Patos de Minas tem 1.323 casos notificados de dengue. A informação consta neste boletim epidemiológico, está aí na tela, publicado pelo município nesta quinta-feira. De acordo com os dados, o alerta contra a doença continua, uma vez que o informe dessa semana aponta que 298 novas confirmações da enfermidade foram registradas, com 214 confirmações a mais em comparação ao boletim divulgado na semana anterior. Só neste início de março já são aí 336 notificações e 22 casos confirmados de dengue em apenas 9 dias deste mês. Ao todo são 433 confirmações de dengue entre os patenses este ano de 2023, com 588 casos descartados e 302 que ainda aguardam resultados. O Programa Municipal de Combate à Dengue alerta que 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão no interior das residências. Portanto, a gente precisa cuidar do nosso espaço para evitar que a situação fique ainda pior do que ela já está, uma vez que a gente, pelo segundo ano, pelo segundo ano consecutivo e com números piores, estamos enfrentando
uma epidemia de dengue em Patos de Minas. 9 de março é o Dia Mundial do Rim. A promoção da data chama a atenção para a importância da prevenção e do tratamento das doenças renais. A insuficiência renal ocorre quando os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue e eliminar toxinas. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofrem da doença, segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Um número muito chocante. Mais de 10% da população brasileira tem algum grau de problema renal, algum grau de doença renal, desde um estágio mais leve até um estágio mais avançado, que a gente fala que é a insuficiência renal, e que pode, quando o rim não está funcionando a menos que 10%, quando o rim está falido, pode levar a pessoa a necessitar da terapia dialítica, ou seja, da hemodiálise, né? E o que acontece é o seguinte, o grande problema nisso tudo é que não dá sinais. Na maioria das vezes é assintomático, ou seja, silencioso, a pessoa não percebe que tem problemas renais. A nefrologista Kátia Ramos salienta que a quase invisibilidade da doença é um fator preocupante. E é justamente por causa disso que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com a Sociedade Mundial, né, os representantes mundiais em relação à nefrologia, fizeram, nessa data de hoje, do dia 9 de março, o Dia Mundial do Rim 2023, uma campanha que coloca cuidar dos vulneráveis e estar preparado para o inesperado. Ou seja, todo mundo merece ser investigado para doença renal crônica, porque muitas vezes ela vai ser, sim, silenciosa. Principalmente os grupos de risco, né? Diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problemas cardíacos, que têm pedra nos rins, infecções urinárias de repetição. A importância da data é a conscientização. E uma das chaves para lidar com as doenças renais é a prevenção. Para prevenir, a gente precisa saber se tem fator de risco. E os principais fatores de risco são obesidade, diabetes, pressão alta, né? Então, logo, para você prevenir, você vai agir em cima disso. Então, alimentação com comida de verdade, diminuir a quantidade de alimentos industrializados, ingestão da quantidade muito boa de água, de líquido por dia, né? Manter a pressão sob controle, e manter a pressão sob controle inclui usar as medicações antipertensivas quando se fizerem necessárias e quando os médicos prescreverem, né? Mudanças de hábito também são essenciais para se prevenir as doenças. Fazer atividade física vai contribuir tanto para conseguir manter o peso adequado, quanto manter a pressão sob controle, ok? Evitar a automedicação. É muito comum a automedicação, principalmente com anti-inflamatórios, tipo diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, naproxeno, que podem sim e lesam o rim com frequência. Alguns exames básicos, por vezes negligenciados, também fazem diferença no diagnóstico. Todo mundo faz check-up anual. Todo mundo lembra do colesterol, todo mundo lembra da glicose, todo mundo lembra do hemograma para controlar a anemia, e muita gente esquece que tem sim que pedir pelo menos uma creatinina e um exame de urina simples para avaliar se os seus rins estão realmente funcionando 100%. Então, é muito importante que as pessoas cheguem ao consultório médico e peçam ao seu médico o seu check-up para pedir a creatinina e um exame simples de urina, o EAS. Cássia ressalta que o tratamento das doenças renais é precedido pelo diagnóstico. O mais importante é descobrir a causa, tratar a causa que está provocando aquela lesão nos rins. E, mais uma vez, na maioria das vezes é diabetes, hipertensão arterial ou doenças reumatológicas também, como lúpus. Então, nós vamos tratar a doença de base. E conceitos universais. Mais uma vez, cuidar da alimentação, atividade física sempre, ingestão de líquido, cessar o tabagismo, cessar o uso de remédios que não fazem bem para os rins e que não foram prescritos pelos médicos. Eu acho que isso é a base de qualquer prevenção. Dicas importantes, né, para a gente se cuidar dos rins, cuidar desse nosso órgão tão importante que sofre tanto, né? Muita gente nem liga e vai aí.
Tocando sem cuidar. Olha, responsável por 7 em cada 10 casos de câncer de colo de útero, o HPV é um vírus causador de diversas doenças. Mas mesmo com a disponibilização da vacina na rede pública, a adesão entre as crianças e adolescentes de 9 aos 14 anos ainda é baixa. Por isso, a necessidade de alertar para a importância da vacinação. 7 em cada 10 casos de câncer de colo de útero são causados por um vírus contra o qual existe vacina disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse vírus é o papiloma vírus humano, o HPV, que também causa outros tipos de câncer e doenças na região genital, além da boca e garganta. Daí a importância da vacinação. A vacina é aplicada antes do início da vida sexual da pessoa, justamente para aumentar as chances de prevenção e combate à doença no organismo. A vacina contra o HPV, né, é um vírus, pode estar causando tanto verrugas, né, quanto lesões pré-cancerígenas em mulheres e homens. Então a importância é o quê? Vacinar as crianças que ainda não iniciaram a vida sexual. Porque o vírus do HPV, ele é transmitido através da relação sexual. Então, a criança que ainda não teve contato, ele toma essa vacina, o organismo dele já produz anticorpos, para quando ele tiver contato com o vírus, né, quando ele iniciar a vida sexual, ele já está protegido. Antes, a vacina era aplicada somente nas meninas. Agora, meninos também devem receber o imunizante. A faixa etária é dos 9 aos 14 anos para ambos os sexos. Hoje a gente vacina as meninas e os meninos, né, de 9 a 14 anos. Então, todas as crianças e adolescentes dessa faixa etária podem estar procurando as unidades de saúde para estar fazendo a vacinação contra o HPV. Comparado às crianças, o índice de procura pela vacina contra o HPV é baixo. Por isso, a necessidade de se reforçar com pais e responsáveis para que levem seus filhos às unidades de saúde. Todas estão bem abastecidas e há estoque do imunizante caso algum posto apresente falta. Às vezes os pais ficam muito preocupados em manter em dia o cartão da criança menor de 5 anos. E quando chega nessa faixa etária de 9 ou 14 anos, adolescentes, esquece. Então, assim, a procura ela é bem menor do que das crianças menores. E também, às vezes, algum pai pode ainda não estar informado com relação a essa vacinação, né? Por isso que é importante a gente sempre estar falando, os agentes de saúde, quando fazem a visita, ver se na casa tem alguma criança de 9 a 14 anos para estar fazendo essa orientação. Então, é só realmente os pais levar, né, essa criança, levar o cartão de vacinação na unidade de saúde. Todas funcionam de 8 às 16 horas. Então, pode estar levando e fazendo a vacinação. A gente volta a falar da reunião da Câmara. Hoje os vereadores aprovaram um projeto que cria o mês Maio Furta Cor sobre a saúde mental para mães no pré e no pós-parto. O projeto de número 5654 de 2023, de autoria do vereador Gladstone Gabriel, também se destaca, pois institui o mês Maio Furta Cor, que trata aí da conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde materna nos períodos de pré e pós-parto. A justificativa apresentada pelo vereador para poder colocar esse projeto em votação é a questão da justamente a saúde mental das mulheres no período de parto e também no pós-parto. Questão da depressão pós-parto, a depressão pré-parto também, casos de mulheres que entram aí em crises de ansiedade durante esse período. Ele destacou também no texto do projeto a questão da própria pandemia, que agravou a saúde mental dessas mulheres, mães, né, nesse período aí da maternidade, e colocou também a respeito do nome, né, desse projeto. E a questão da tonalidade, que muda, né, o furta-cor, ele muda a sua tonalidade de acordo com a luz que recebe. Então, foi colocado também a votação em primeiro turno, aprovado em primeiro turno aí por 16 votos, e houve a quebra de interstício, que é, como a gente disse, essa questão de se colocar o projeto também em segundo turno e ser votado logo no mesmo dia. Então,
Estamos também aguardando aí a votação desse projeto no segundo turno e assim que tivermos o resultado, contamos tudo para você aí de casa. Reunião extensa, né? Começou no período da tarde por volta das 2h, continua até agora há pouco. A Paula continua fazendo esse acompanhamento e já a gente traz os resultados aí dessa sessão legislativa realizada na tarde e início da noite de hoje na Câmara Municipal. Daqui a pouco, aqui no News, após longa espera e reclamações, começam as obras de pavimentação da estrada de acesso ao distrito de Alagoas. E você vai ver que mãe de criança que corre o risco de perder a vida faz apelo para conseguir CTI pediátrico. Depois de uma longa espera, reclamações e muita expectativa, o município deu início às obras de pavimentação na estrada de acesso ao distrito de Alagoas. Essa primeira etapa será realizada a limpeza e topografia da via, além dos serviços preliminares para o asfaltamento. A estrada que liga Patos de Minas ao distrito de Alagoas já foi alvo de reclamações de infraestrutura por anos. Foram inúmeras as reportagens, denúncias que a NTV registrou sobre esse caso. Os moradores do distrito chegaram a exercer papel de poder público em busca de parcerias, na expectativa de que os quase 9 quilômetros de estrada fossem asfaltados. A rodovia sofreu uma variação nela que não tem como passar, infelizmente está bem ruim, e abriu umas catrelas novamente, né, com a terra fofa, né? A menina não conhecia a rodovia, foi acessar a Alagoas, capotou o carro bem nesse trecho. Aí a situação é bem complicada. E não adianta, nós já vem pelejando aí vários anos, com essa rodovia, vem encascaiando ela, mas como a rodovia é de muito acesso e tem muito movimento de carro, de veículo, de empresa que leva matéria-prima ou produtos para outra região, então não tem como, porque passa muita carreta e muito carro pequeno, né? Aí a estrada não aguenta. Precisa do projeto, do orçamento, quanto vai ficar. Em 2021, membros da comunidade chegaram a ir até Brasília para uma reunião com o deputado federal Zé Vitor, em busca de soluções. Na época, o deputado anunciou inclusive tratativas para que o asfaltamento da via fosse feito. Para que a gente, no prazo quanto antes, possa iniciar essa obra. Então, é uma obra que vai sair do papel, esse compromisso assumido, e é sem dúvida nenhuma, uma das grandes vitórias para todo mundo que vive em Patos de Minas. Entretanto, quase um ano depois, e a obra ainda não havia saído do papel, os moradores decidiram, então, recorrer a manifestações. Com um pneu desgastado e um cartaz que pedia por estradas, dezenas de moradores do distrito de Alagoas se reuniram em agosto de 2022 para reivindicar as más condições da via e a falta do asfaltamento. A situação para nós está muito difícil, né? Além da poeira, buraco e só promessa, né? Que nós tivemos uma reunião com ele lá, ele prometeu que no máximo esse ano ele iniciaria as obras. E, como diz o outro, até nós estamos sabendo, o dinheiro já está em caixa e até o momento, como diz o outro, o pior. Porque a menos manutenção tinha, agora nem manutenção está tendo. A manifestação também não resultou em soluções imediatas. Só em 2023, no mês de janeiro, é que uma reunião entre membros do Conselho Comunitário de Alagoas e o prefeito de Patos de Minas foi realizada para discutir a situação. Na época, Falcão anunciou que a obra começaria no mês de março deste ano. Para os moradores, a notícia do início das obras veio em boa hora. Vai melhorar demais, né? Isso aí vai melhorar na área da saúde. A área da saúde lá é muito essencial, nós precisamos lá. Vai melhorar no transporte escolar, beneficiando as escolas ali. E vai melhorar também para os produtores rurais, para escoar seu material para patos, leite, milho e outras coisas, né? Então, e para quem também necessita vir trabalhar em Patos. Período de 1º de março, por aí, né? Assim que a chuva der uma tréguazinha, que nós também precisamos da chuva, né? E nós vamos ter o asfalto, se Deus quiser. O trecho a ser asfaltado se inicia próximo à empresa Rações Patense e vai até o trevo com a BR-352, que também dá acesso ao distrito de Alagoas. A parte dessa obra tem recursos do Ministério da Agricultura, intermediado por meio do deputado federal Zé Vitor, tem um valor aproximado de 10 milhões de reais.
Além disso, a proposta envolve parceria com a comunidade do Distrito de Alagoas e a Prefeitura de Patos de Minas. A comunidade entra com o maquinário, por exemplo, e a Prefeitura com a capa asfáltica e a imprimação. Aqui o que a gente observa é que o trecho já passou por uma limpeza, tem aqui também os rastros, né, do maquinário que passou por aqui para realizar esse trabalho inicial, essas primeiras etapas. A gente acredita que as obras devem passar por novas etapas nos próximos dias. É um trajeto também bastante movimentado. Vocês podem observar que nós flagramos aí caminhões, ônibus escolares, produtores rurais passando aqui pela região quase que o tempo todo. Nós, inclusive, conversamos com alguns desses motoristas que acreditam que agora a obra, de fato, vai sair do papel. Realmente vai melhorar muito, né? Porque tem muito buraco aqui na época da chuva. E fora da época da chuva também é que as costelas dá muito aqui, né? Porque tem muito tráfego de veículo, né? É muito tráfego. Estraga muito o carro, né? Você põe um carro aqui, eu tinha uma fazenda ali na Boaçara ali, o carro durava no máximo 1 ano, comprava novo 2 anos por causa das estradas. Com certeza deve melhorar muita coisa, né? Principalmente para o produtor, que tem uma dificuldade muito grande de tráfego. E agora, se as autoridades realmente implantar o asfalto aqui, quem vai ganhar muito é a região de Patos de Minas. A comunidade esperava por muito tempo. Agora parece que vai ser concretizada. E a gente torce que realmente isso venha ter êxito e nós podemos ter essa estrada aqui asfaltada em breve. A gente espera. É com muito ansiedade que a gente espera. É uma obra esperada há muitos anos. Então a gente tem certeza que a obra vai sair. O pessoal já começou a fazer a limpeza. Então a gente espera. Creio que assim, com o término das chuvas, ter condição para o pessoal trabalhar e trazer um resultado bom para nós e o progresso para a nossa região aqui de Alagoas. Passou da hora, né? Passou da hora de ter esse acesso. É um acesso com um volume muito grande de veículos, com uma necessidade muito grande de melhorias. E, gente, não é de agora, como a gente mostrou aí, que as pessoas vêm reclamando, os moradores, quem precisa utilizar aquela estrada. E é um distrito importante para Patos de Minas, até como tantos outros que tem no município, né? Com a sua produção agropecuária, com a necessidade de ter uma via melhor, né, para escoar essa produção. E aí, ao longo do tempo, essa estrada foi sendo um problema grande, né, inclusive com acidentes, inclusive com carros que tombaram, com veículos que tiveram outras situações, porque se está chovendo, lama e também buraco. Passa o período da chuva, é assim, estrada rural. Quem mora nas regiões sabe muito bem, né? Chuva, lama e buraco, passou esse período, época de seca, aí é muita poeira e buraco, né? Porque buraco tem o tempo todo, mesmo com manutenção, e quando não tem manutenção, quando falha a manutenção, a situação piora ainda mais. Agora com a pavimentação, que é uma expectativa muito grande dos moradores, o que se espera é que isso traga uma melhoria, uma agilidade para quem vai, para quem vem, e inclusive com menos prejuízos para os proprietários de veículos. Vamos novamente mudar de assunto. Agora a gente mostra a situação desesperadora dos familiares de uma criança de apenas 9 meses e que fazem um apelo por leito de UTI pediátrica. No entanto, os pais do bebê reclamam que, apesar da gravidade do caso, o caso é muito grave, eles têm enfrentado seguidas negativas para a transferência médica. O pequeno Benjamin tem apenas 9 meses. Ele nasceu na cidade de Lagoa Formosa. Nasceu saudável, não apresentava nenhuma doença até então. O Benjamin foi um presente de Deus, né? Nasceu de parto cesárea porque a minha gestação foi de alto risco. Eu tinha vindo aqui para Patos, lá para o centro de alto risco. Aí já me encaminharam direto para cá, porque eu estava com quase 40 semanas e eu vim. Aí teve o parto cesárea, tudo bonitinho. E ele nasceu super saudável. Na última segunda-feira, o Benjamin precisou ser internado às pressas no Hospital Regional Antônio Dias. O bebê está com pneumonia bacteriana, sinusite, hipertensão e ainda sofrendo com vômitos e diarreia. Ele estava bem prostadinho, sabe? Paradinho, não chorava, não mostrava nenhuma emoção. Bem ruimzinho mesmo, porque ele é bem alegre, sabe? Ele já está engateando, anda para todo lado.
O estado de saúde é grave, precisa com urgência ser encaminhado para CTI pediátrico. Mas o Hospital Regional Antônio Dias não tem CTI pediátrico. O pessoal do regional está fazendo o possível, né, para cuidar dele, está fazendo um tratamento, ele já apresentou uma melhora, mas ainda precisa melhorar mais, né, porque aqui não está tendo um suporte suficiente de uma CTI pediátrica. Ele está com uma pneumonia grave, né, uma infecção bacteriana, a septicemia, hipertensão aguda. O pessoal do regional, aqui a gente já tentou no SUS Fácil. Tivemos 4 vagas negadas. Aí já fomos lá na Defensoria Pública e estamos aguardando o resultado. Sem o suporte necessário, o laudo médico é claro. Se o Benjamin não for transferido com urgência para um CTI pediátrico, corre risco de perder a vida. Desesperado, né? Eu chorei bastante. Nossa, não tem mais nem o que pensar, né? É tentar pensar positivo agora. Medo de perder? Muito medo, porque eu não posso ter outro filho. Novamente, minha gestação já foi de alto risco. A gente precisa de muita ajuda, né, da polícia, dos políticos, do governo, nosso governador, pode ser até o nosso presidente, qualquer um que realmente queira ajudar, que se importa, né, com esse bebezinho, com o meu filho. Eu preciso muito da ajuda de vocês. A situação desesperadora, né? Por meio de nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, responsável pelo Hospital Regional, informou que a direção do HRAD está em contato com a coordenação da Central de Regulação, responsável pelo gerenciamento e monitoramento de leitos na macro-região Noroeste, para viabilizar a transferência do paciente para o hospital que tenha este serviço. O paciente segue sob os cuidados da equipe médica e multidisciplinar do hospital com monitoramento contínuo, diz o texto encaminhado pela FEMIG. A gente vai continuar de olho nesse caso, de olho nessa situação e torcendo por uma melhora aí para o pequeno Benjamin. Vamos fazer um rápido intervalo, depois você vai ver que Câmara discute projeto que modifica Código de Postura do município de Patos de Minas e a obrigatoriedade da caderneta de vacinação para matrículas escolares. Na reunião ordinária da Câmara Municipal desta quinta-feira, os vereadores discutiram diversos projetos, entre eles o que modifica o Código de Postura do município de Patos de Minas e a obrigatoriedade da caderneta de vacinação para matrículas escolares. A repórter Paula Mota acompanhou a sessão legislativa. A reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas desta quinta-feira colocou em discussão diversos projetos de lei para votação em primeiro e segundo turno. Alguns que se destacam aqui são o projeto de lei de número 899 de 2023, colocado em discussão em primeiro turno, que institui o Código de Postura do município e dá outras providências. O vereador Vicente de Paula comentou sobre o que seria esse código de postura, que inclui, por exemplo, a questão de multas, de normas relacionadas a lotes vagos, a limpeza desses lotes, as notificações que são feitas a esses moradores, a esses proprietários, e solicitou que ele fosse votado em primeiro turno e depois fosse estipulado um prazo maior para a análise desse projeto. Entretanto, o vereador José Luiz pediu vista do projeto para que essas análises já sejam feitas antes da votação em primeiro turno. Segundo ele, é necessário que seja analisado antes para que se possa ser feita, inclusive, a questão de emendas ao projeto antes dele ser colocado em discussão e em votação. Um outro projeto que também foi colocado em discussão em primeiro turno foi o de número 5629 de 2023, de autoria da vereadora professora Beth, que dispõe da obrigatoriedade de pais e responsáveis apresentarem no ato da matrícula o cartão de vacinação das crianças, a caderneta. Ela comentou que a ideia é justamente incentivar ainda mais a questão da vacinação para essas crianças, visto que nós temos tido dados aí muito preocupantes relacionados à baixa cobertura de vacinação, por exemplo, a meningite, que foi ampliada para outras faixas etárias, e a proposta é justamente incentivar esses pais a levar as crianças a vacinar e não
a proibir que as crianças sejam matriculadas nas escolas. Isso gerou aí uma discussão também. O mesmo vereador, o vereador José Luiz, também pediu vista desse projeto para poder analisar melhor a proposta. Ele será voltado aí para discussão na Câmara em uma próxima reunião. Pois é, sobre os projetos de lei que foram para o segundo turno, um foi aprovado e o outro adiado. A repórter Paula Mota volta agora com os resultados dessa reunião. A reunião se encerrou agora há pouco e a respeito dos projetos que nós falamos anteriormente, número 5636 de 2023, que dispõe da obrigatoriedade da realização de sessões de cinema adaptada para pessoas com o transtorno espectro autista. O projeto foi votado em segundo turno e aprovado também. Segue agora aí para a sanção do prefeito municipal e em breve o cinema terá que fazer as adequações, né, a respeito das salas de cinema para se adequarem para esse público. O segundo projeto que nós falamos também foi o de número 5654 de 2023, que fala a respeito do mês Maio Furta Cor, a respeito da conscientização para a saúde mental de mulheres, mães em período de pré e pós-parto. Esse projeto não foi votado em segundo turno. Foi solicitado aí pelo vereador José Luiz o adiamento dessa pauta, então será votado em uma próxima sessão. Obrigado, Paula, pelas informações. Com esta, termina aqui o NTV News. A gente se encontra amanhã às 19 horas e mais cedo às 11h30 no 30 Minutos. Obrigado pela companhia. Até amanhã.